Jesus, seja bem-vindo, você, a sua casa, a sua família, nessa manhã de adoração ao Senhor, de dedicação às coisas do reino de Deus. Momento que nós estamos prostrados diante da presença do grande Rei e entregando a Ele o louvor, a adoração, a celebração. Todas as coisas são para anunciar a presença de Jesus Cristo, o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora nós bendizemos, Deus, o teu santo nome, glorificamos a ti, Pai, e nos colocamos, meu Senhor, sujeitos à tua vontade, sujeitos, meu Senhor, à direção do teu Espírito. Estamos, Pai, completamente lançados aos teus pés e dependentes de ti nós somos. Precisamos, meu Senhor, do teu grande amor que nos é manifesto a cada dia e cada lar, meu Senhor, que agora, ó Deus, acompanha e participa, meu Senhor, deste culto. É um lar, meu Senhor, que celebra a presença do nome precioso de Jesus debaixo de cada teto. E queremos, Senhor, nessa hora te agradecer por cada teto, por cada família, por cada lar que o Senhor tem constituído, Pai, como lugar de esperança, lugar de alegria, lugar de adoração. Tudo, Pai, para a glória do teu nome. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E seguramente, Deus, o Senhor há de continuar a nos auxiliar, porque nós precisamos. Não temos forças em nosso próprio braço, não somos, meu Senhor, autossuficientes. Nós precisamos do teu amor, precisamos, meu Pai, do teu cuidado, e precisamos, Senhor, da instrução da tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Motivo, meu Senhor, que nos dá segurança e a certeza, Pai, de que nós estamos no caminho da verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Senhor, recebe essa celebração ao teu santo nome, essa adoração, Deus, que é para o teu nome ser engrandecido. Diminuímos, Senhor, nessa hora, para que o Senhor cresça e se manifeste em nosso meio, aqui, Pai, e em cada lar, em cada casa, nessa escola bíblica muito especial, produzida, sonhada, desejada e constituída em teu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos a cada família, abençoamos a cada vida, abençoamos, meu Senhor, ó Deus, membros, abençoamos, Pai, congregados, abençoamos, meu Senhor, a todos quantos possam nesta terra estar sensíveis, Pai, à tua palavra, em nome de Jesus, e aqueles, meu Senhor, que sem sombra de dúvida estará, Pai, com o seu coração também entregue e sensível à tua voz, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido Deus, nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Aos pés
Declare
exaltado para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença, a ressurreição, ó Deus do Senhor Jesus, também para nós foi ressurreição, não somente, meu Pai, das nossas almas fadadas à perdição, à maldição eterna, mas o Senhor ressuscitou sonhos, Jesus ressuscitou projetos, ressuscitou propósitos, realinhou a nossa existência, recondicionou, Pai, a nossa maneira de ser, nos colocou, meu Senhor, de volta no trilho, postos novamente, meu Senhor, no caminho da verdade, ligados, meu Senhor, novamente ao Teu santo lugar, unificados pela presença do Espírito, que faz, Pai, com que o Senhor e nós sejamos um. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou para sempre, exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Eu sei que onde você está agora, a nuvem da glória de Deus está sobre este lugar, a nuvem de glória de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sei que o Espírito de Deus que testifica da presença, da grandeza, da excelência do nosso Deus está contigo, e eu quero partilhar com você na manhã deste dia uma mensagem que Deus falou muito profundamente ao meu coração e que está na sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Vamos fazer a leitura de alguns versículos, mas tem a ver diretamente com as duas faces de uma mesma moeda. As duas faces de uma mesma moeda. O texto de 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, é o primeiro versículo que nós vamos ler. Está escrito assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 10: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que onde você está agora, você pode repetir comigo essa frase e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus pela maneira como o Senhor alcança os nossos corações, e como, por meio da verdade da sua palavra, nós tomamos conhecimento daquilo que Deus tem para nós, dos propósitos, dos sonhos, dos planos de Deus para nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E quando eu me deparo com esse texto em que está escrito Ebenezer, em hebraico é Even-Haezer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Even-Haezer significa a pedra de ajuda, a pedra de apoio.
E nós só conseguimos compreender a razão de ser de todo esse episódio, por isso eu me refiro a duas faces de uma mesma moeda. Porque antes mesmo de Ebenezer ser citado nesse capítulo 7, versículo de número 12, Ebenezer é trazido também no mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Mas nós vamos conhecer as duas faces dessa mesma moeda. E é trazido a nós o entendimento de que, se não cuidarmos da nossa vida na presença de Deus, nós podemos conhecer uma outra face do Ebenezer, que não necessariamente vai ser até aqui nos ajudou o Senhor. Uma outra face de Eben-Haezer, que pode representar outra coisa, diferentemente da pedra de ajuda, que é o significado literal de Eben-Haezer. A pedra de apoio, a pedra de suporte, a pedra de sustento. Essa pedra de ajuda que posteriormente foi apresentada por Samuel depois da vitória de Israel sobre os filisteus, ela tem um antecedente muito desagradável, muito ruim, e nós observamos no contexto, em todo o episódio da narrativa bíblica, mostra lá no capítulo 4 de 1 Samuel, que estavam lá em Ebenezer ou Eben-Haezer, pedra de ajuda, pedra de apoio, era uma aldeia de Efraim, posicionada nas montanhas de Efraim. Diferentemente do local onde estavam os filisteus, eles estavam em Afec. Afec era uma área litorânea e era natural a ocupação Israel dos israelitas era nas montanhas, enquanto que os filisteus estavam muito mais na área litorânea, a área de ocupação da Filistia. Pois bem, Israel precisava e desejava avançar o alcance das terras que o Senhor havia dado a Israel, a retomada de propriedades que eram de posse de Israel segundo as promessas de Deus. E nos deparamos com o momento onde há um embate entre filisteus. Isso está declarado, descrito no capítulo 4 de 1 Samuel. E ali tem o primeiro embate. Nesse primeiro embate, para que a gente entenda todo esse contexto, o porquê das duas faces de uma mesma moeda. Porque Eben-Haezer, depois da vitória de Israel sobre os filisteus, a pedra posta entre Mispá e Sem teve um sentido completamente diferente do Ebenezer, do Eben-Haezer do capítulo 4, que é quando acontece o primeiro embate, que é quando acontece essa primeira peleja. Pois bem, o que nós observamos no capítulo 4 de 1 Samuel é que, enquanto Israel estava nas montanhas de Efraim, numa aldeia chamada Eben-Haezer, os filisteus estavam na parte litorânea em Afec, e eles saem a um conflito, a uma peleja. E nesse momento da peleja, os filisteus derrotam os israelitas, e a Bíblia descreve que ali foram mortos cerca de 4.000 homens de Israel, caíram perante os filisteus. Aquele momento foi um momento de muita aflição para um povo que estava vivendo completamente aquém da vontade de Deus, com seu coração distanciado da presença de Deus. Aliás, a ponto de, depois de tudo isso acontecido, o profeta Samuel chamar a exortação a Israel e dizer para eles que era necessário que eles agora depusessem os deuses levantados, erguidos, os astarotes, e que eles agora se posicionassem de maneira fiel ao Senhor, acreditando em Deus, entregando os seus corações literalmente ao Senhor. Mas naquele instante, naquele episódio da primeira peleja, Israel sai apenas com o estereótipo de ser a nação a quem Deus havia livrado da mão de Faraó. Olha que o sentimento que era passado para os filisteus e para outros povos era de que ali estava Israel, cuja marca, cuja chancela era o povo que Deus libertou da mão de Faraó, o povo que Deus libertou da escravidão, o povo que testemunhou a manifestação do poder do seu Deus, abrindo o Mar Vermelho e posteriormente abrindo o Jordão. Olha que Israel preferiu viver apenas pelos registros do passado. Sabe o que nós aprendemos com isso? Crente não pode viver das experiências do passado. As nossas experiências, elas precisam ser contínuas, renováveis, rotineiras.
Não podemos lembrar apenas do passado, ou quem sabe de um momento que nós estávamos mais intensos na presença de Deus, mais entregues, mais dedicados, mais reclinados a ouvir a voz do Senhor. Isso foi importante naquela época, mas pode não valer de nada agora, se de repente o seu coração, o meu coração, o nosso coração estiver distanciado de Deus. Não valeu para Israel fazer menção, ou quem sabe trazer o registro e o entendimento para os inimigos de que Israel havia sido livrado das mãos de Faraó, havia testemunhado o milagre do Mar aberto, do Mar Vermelho aberto, ou mesmo testemunhado o Jordão também dividido em duas bandas. Não valia disso. Significa dizer que Ebenezer, nesse primeiro instante, era o Ebenezer do fracasso, não porque Even-Haezer deixasse de representar o que de fato representa, e posteriormente foi confirmado através da fala do profeta Samuel. Não é por isso, é porque nós escolhemos como Deus deve se manifestar em nossas vidas. Entende isso? Perceba como isso é importante. Nós escolhemos pela nossa postura, pela nossa conduta, pelas nossas convicções, pelos princípios que nós adotamos, pelas escolhas que nós fazemos, nós determinamos que tipo de ação e que tipo de intervenção o Senhor tem sobre nós. Ebenezer sempre foi Ebenezer, pedra de apoio, pedra de ajuda, Even-Haezer. Mas naquele momento Israel estava vivendo uma face negra, uma face de treva, uma face negativa, daquele que era um instante de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento, e mergulhados em meio a um enorme fracasso. Como poderia agora o povo de Israel, esse povo que foi eleito pelo Senhor, cair nas mãos dos filisteus, cair perante os inimigos de Israel? Mas fato é que o coração daquele povo estava distante de Deus. Eles apenas traziam da boca para fora o jargão, o estereótipo, a placa de que eles eram Israel, o povo de Deus. Faltava o coração estar perto do Senhor. Isso fez completa diferença, porque no instante que caíram 4.000 soldados de Israel, prontamente disseram: já sabemos o que aconteceu, é porque nós lutamos sem a Arca da Aliança. E pare para pensar, a Arca da Aliança sempre foi um importante elemento nas pelejas, nas guerras. Você se lembra que a Arca da Aliança, por orientação de Deus, sempre era levada à frente do povo e do exército de Israel. A Arca da Aliança sempre se constituiu como um elemento de grande declaração da presença de Deus, pelo que ela por si só representava, a própria presença de Deus, e sobretudo para que todos pudessem saber que em meio a uma peleja Deus estava sempre na frente. E todas as vezes que a arca era levada à frente do exército e à frente do povo judeu, eles estavam declarando para todos os seus inimigos: nós somos dependentes deste que está representado na arca. Eles estavam expressamente dizendo: dependemos de Deus. E o Senhor constituiu a arca desde a instrução de Deus a Moisés, lá no livro de Êxodo, a instituição ou a constituição da Arca da Aliança, para expressar e manifestar a presença de Deus. Mas preste atenção que nesta hora Israel vai à peleja sem arca. Depois da derrota dos 4.000 homens vencidos, dos 4.000 soldados mortos, eles chegam à conclusão: o grande problema foi a ausência da arca. O que nos faltou foi a arca. Então faz o seguinte: corre em Siló. Siló, nessa oportunidade, era a capital de Israel, sobretudo a capital religiosa, o entendimento de que o aporte religioso de Israel estava constituído em Siló. E prontamente alguém vai a Siló, anuncia Eli o sacerdote, que prestava adoração ao Senhor lá em Siló. Chega a informação de que havia uma peleja contra os filisteus, havia uma primeira derrota, e agora está na hora de levar a arca. Pega a arca, leva para a peleja. Olha que a Bíblia descreve nesse mesmo capítulo 4 que os filisteus se preocuparam. Olha como as coisas de Deus, elas trazem um sentimento de temor para as pessoas, mesmo quando elas não creem no Senhor.
e ficaram preocupados, os filisteus ficaram preocupados com isso. O versículo 7 diz: por isso os filisteus se atemorizavam, e eles diziam: Deus veio ao arraial, estamos agora mortos, estamos agora derrotados. Eles ficaram preocupados pela presença da arca, mas mesmo assim eles se encorajaram e partiram para uma nova peleja, uma nova luta. E aquele seria um momento vital, ainda na região de Efraim. Esse agora é um momento vital. Ebenezer, pedra de apoio, uma primeira derrota, uma primeira face da moeda em meio à derrota, fracasso, fragilidade, fraqueza. Mas agora não, vamos dar a volta por cima, no mesmo lugar, na mesma região, na mesma localidade. Vamos agora dar a volta por cima, porque agora nós temos a Arca da Aliança, ela está conosco. Trouxemos a Arca da Aliança, agora é impossível que nós percamos a batalha. E a Bíblia fala de mais de 30 mil homens que novamente caíram diante dos filisteus. Imagina você como os filisteus não se sentiram mais encorajados. Derrotaram os israelitas, primeiramente matando 4.000 soldados. Depois agora vem a Arca da Aliança, o que poderia ser o grande trunfo de Israel. E numa peleja, novamente na guerra, eles saem à peleja, saem à batalha, e mais uma vez a derrota se confirma. E agora são mais de 30 mil homens que caem diante dos filisteus. Imagina você o quanto os filisteus agora estavam encorajados. Aliás, encorajados de tal maneira que é nesse momento que eles tomam a Arca da Aliança, a arca que representava a presença de Deus. Mais que isso, para um povo que dependia do Senhor e precisava depender do Senhor, a Arca da Aliança representava a identidade de um povo que agora se sentia completamente desolado e distanciado do seu Deus. Quando a gente observa a Arca da Aliança nesse momento não tendo efeito, talvez nos sobrevenha a pergunta: mas por que razão se a arca representava a presença de Deus? Porque ali estava a arca, mas a presença de Deus já não estava mais constituída. Você deve se lembrar da vida de Sansão e deve se recordar que o Espírito de Deus era sobre Sansão, até que o Espírito de Deus não encontrava mais prazer na vida de Sansão, e Sansão não era mais o homem consagrado que nasceu para ser, o homem separado que nasceu para ser. Depois de toda a sua trajetória de displicência, de flerte com o pecado, de descumprimento das instruções de Deus e da perda da sensibilidade ao Espírito, a Bíblia fala que na vida de Sansão o Espírito de Deus se ausentou. O que acontece nesse instante é que o Espírito de Deus se ausenta numa hora onde um povo não está mais com o seu coração inclinado e aplicado a estar sensível a Ele. Sabe que nós observamos que muitas vezes carregamos uma Bíblia debaixo do braço, pegamos a nossa Bíblia, carregamos ela e dizemos: aqui está a minha espada, aqui está a palavra da verdade, aqui está a minha salvação. Só que para que esse livro funcione, para que essa palavra funcione, nós vamos precisar da testificação do Espírito em nós. Ou não sabeis vós que sois tabernáculo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Nós temos apenas um livro se o Espírito de Deus está ausente da nossa vida. A arca era apenas a arca e não pôde mudar a história de Israel em Ebenezer, no lugar que era conhecido como a pedra de apoio, a pedra de amparo, a pedra de sustento. A face da moeda que para Israel naquele momento foi vergonhoso, foi triste e maculou a história de um povo que foi chamado para carregar a glória de Deus, para trazer a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Mas agora era um povo que estava sujeito a grande vergonha, porque os inimigos não respeitavam mais Israel e haviam envergonhado Israel, sobretudo porque haviam tirado de Israel aquilo que lhe representava identidade, a presença do seu Deus. Quando o Espírito de Deus se ausenta de nós, nós perdemos a identidade. Você nota isso? Você que está na sua casa, você percebe isso? O Senhor te enche com o Espírito dele e te dá uma identidade.
ele te caracteriza pela presença do Espírito, ele te faz ser alguém, e alguém muito especial pela presença do Espírito. É a presença do Espírito que te dá identidade e que te faz semelhante a Ele. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e a Bíblia nos traz essa verdade exatamente pelo fato do Senhor ter soprado o seu fôlego de vida em nossas narinas. Mas quando nos permitimos ser cheios de pecado, ou estarmos acessíveis, receptivos ao pecado, o que acontece é que o Espírito de Deus se ausenta de nós, nós perdemos a identidade, perdemos a semelhança com o nosso Pai. Percebe isso? O entendimento de paternidade e a compreensão do que representa a semelhança do Pai no Filho. O Senhor nos fez para sermos a exata semelhança dele. Como percebemos fisicamente que um filho se assemelha ao seu pai, tem características similares à do seu pai. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus porque nós somos parecidos com Ele, e pela presença do Espírito nós somos semelhantes a Ele. Mas quando perdemos o Espírito, perdemos a semelhança, perdemos a identidade. E essa singularidade expressa pelo Espírito faz toda a diferença, porque pela ausência do Espírito de Deus, o Senhor, ele estava ausente de Israel, mesmo estando o objeto, a arca, no meio de aquilo era somente um adereço, aquilo era somente algo semelhante a uma figa, algo semelhante a qualquer objeto que fazia alusão ao poder de um Deus que agora não podia fazer nada. O que mostra que não era pela arca, era pela presença de Deus manifesta pela arca. Pois é nesse momento que Israel cai diante dos filisteus, a arca é tomada, o povo perde a sua identidade, Israel perde a sua configuração de um povo levantado e erguido para ser abençoado, próspero e dirigido pelo Espírito de Deus. E prontamente um benjamita sai de Even-Haezer e corre para Siló, e chega até Eli e conta o que havia acontecido, porque na peleja até Hofni e Finés, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, haviam morrido. Chega informação para Eli, Eli com 98 anos de idade, a Bíblia diz que ele estava cego, as suas vistas escuras pela idade, e ele toma conhecimento da morte dos seus filhos, ele toma conhecimento da derrota de Israel, e o que completamente fez a diferença naquele instante, ele cai para trás e ele morre, quebra o pescoço e ele morre, é quando ele toma o conhecimento de que a arca havia sido roubada. A arca havia sido roubada, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Israel. A viúva de Finéias, grávida, o nome Icabô, traz exatamente o sentimento daquilo que Israel estava vivendo naquele instante. Foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada. Agora Israel é um povo que está vivendo, além da derrota e além da vergonha, está vivendo a vulnerabilidade. Estamos agora sujeitos a todo tipo de influência, interferência e ação dos inimigos. E é naquele momento em que a arca é roubada que Israel se vê numa condição de aflição como jamais até então havia se conhecido. Foi-se a glória de Israel, a presença de Deus se esvaiu, a arca foi tomada, e os filisteus levam para Asdod, aí levam para o templo de Dagon, toda a história que nós conhecemos. E depois das moléstias, depois das manifestações espirituais, porque está escrito que Deus não se deixa escarnecer, a vergonha de Israel não poderia representar a vergonha de Deus. A vergonha de Israel por um comportamento completamente avesso, distanciado daquilo que era instrução de Deus, não poderia envergonhar a grandeza, a excelência, e não tiraria a glória de Deus. Olha aqui, acabou significa foi-se a glória de Israel, mas jamais a glória de Deus. E é pela glória de Deus que lá no templo de Dagon, em Asdod,
Os adoradores de Dagon são envergonhados porque o próprio Dagon é envergonhado. A imagem que é derrubada e que encontram ela prostrada, lançada ao chão, e prontamente, sentindo que isso era uma afronta ao seu Deus, e as moléstias que vieram, fez com que os filisteus passassem lá da cidade, da comunidade de Asdod, e passaram adiante, leva para Gate. A Bíblia continua discorrendo a respeito daquilo que aconteceu, pelo fato da Arca da Aliança, aquilo que representava a glória de Deus, fez acontecer. E ali, lá em Gate, o que acontece é que são moléstias que acometem os filisteus, uma grande praga de ratos, a ponto de tirarem novamente a arca de Gate, tiram de Gate e levam para Ecrom. Essa é a terceira cidade dos filisteus, terceira comunidade dos filisteus, que recebe a arca, carregando a arca como um despojo de guerra, carregando a arca como sendo a expressão da vitória dos filisteus e da vergonha não só de Israel, mas do Deus de Israel. Mas Deus não se deixa escarnecer. As moléstias continuam, as pragas continuam, até os filisteus dizerem: a gente precisa se livrar dessa arca, não é o lugar dela aqui, não é aqui o lugar dela. Vamos mandar embora a arca da aliança, vamos devolver para os israelitas. Eles devolvem, colocam numa carroça, colocam bois, o gado vai levando aquela arca e levam de maneira tal que a Bíblia diz que aquele gado transportando a arca não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Eles chegam até uma cidade, uma comunidade que já era terra de Israel, Bet-Semes. E os Bet-Semitas recebem a arca da aliança, e um homem chamado Josué, não foi o Josué que sucedeu Moisés, mas ele recebe, ele vê a arca, eles tomam a arca. E a Bíblia fala que os Bet-Semitas estavam curiosos e queriam saber o que tinha dentro da arca, e abriram a arca, expuseram a arca e foram tomados da ira de Deus. Não era a responsabilidade, não era do feitio ou da natureza dos Bet-Semitas terem que abrir e tomarem parte daquilo que era santo ao Senhor. A arca segue de Bet-Semes e vai até Kiriat Jearim. É lá em que a arca ela é recebida e ela fica na casa de Abinadab, aos cuidados de Eleazar. Fica lá por 20, mais ou menos, a Bíblia fala que fica lá por 20 anos. O tempo em que a arca esteve em terras de filisteus foi de 7 meses. 7 meses em que Deus envergonhou os filisteus. E o Senhor havia proposto para Israel que Israel vivesse a glória dele, mas esse era um instante que Israel ainda estava vivendo a vergonha da outra face de Even-Haezer. A pedra de ajuda não funcionou para Israel, porque o coração de Israel não estava na pedra da ajuda. Era necessário que o coração de Israel estivesse em Even-Haezer, em pedra de apoio, em pedra de ajuda. Eles quiseram que a pedra de ajuda fosse com eles, mas eles não quiseram ser um com pedra de ajuda. Percebe isso? Nós muitas vezes queremos que o Senhor se manifeste sobre nós, nos abençoe, nos proporcione conquistas, realizações, vitórias. Queremos que Ele nos dê. Muitas vezes falhamos quando nós precisamos dar a Ele, dar a honra, da obediência, da glória, da coração. É tudo que Ele quer de nós. Essa era a face da vergonha de Israel, de Even-Haezer. E aí chega exatamente no instante em que nós percebemos no texto, no versículo 3, a grande chave para que Israel pudesse viver um novo tempo. Agora é um novo tempo para Israel. Está na hora de viver uma nova face da moeda de Even-Haezer. É a hora de viver um novo tempo de Ebenezer. A pedra de apoio vai funcionar. A pedra de apoio vai funcionar. A arca da aliança está de volta, mas numa nova batalha, numa nova peleja, o que pode acontecer é uma nova vergonha, porque assim aconteceu antes, quando caíram os mais de 30 mil homens. É porque eles estavam com a arca, mas o coração deles não estava na presença de Deus. Então isso pode voltar a acontecer, isso pode se repetir, a menos que
Preste atenção nisso. A menos que, quando fala Samuel capítulo 7 versículo 3, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só a Ele, somente sirva a Ele. Abra mão dos deuses estranhos, abra mão dos astarotes, abra mão das figas, abra mão dos objetos, abra mão da idolatria, apenas entrega o coração ao Senhor. Vocês querem muito de Deus, então entreguem mais para Deus. Apenas isso, basta apenas isso. E se vocês prepararem os corações, e se vocês servirem a Ele, somente a Ele, está escrito: Ele vos livrará da mão dos filisteus. E Ele se propõe a fazer exatamente como Samuel havia declarado. Esse era o tempo em que os juízes governavam sobre Israel, e Samuel se constitui como importante juiz nesse momento, nessa hora em que Israel precisa de uma mudança de história. E diz a Bíblia que eles se ajuntaram, versículo 6, eles se ajuntaram em Mispá, eles derramaram perante o Senhor, eles estavam consagrando ao Senhor, eles estavam se dedicando ao Senhor. E é esse o instante em que esse mesmo versículo 6, capítulo 7, diz que os maiorais dos filisteus, eles se ajuntaram. Entenda que os maiorais que está na sua Bíblia diz respeito aos melhores soldados dos filisteus, os mais respeitados, os mais temidos. Você deve se lembrar da passagem da Bíblia que fala de um filisteu, gigante filisteu, que lutou contra Davi. E Golias era considerado um maioral, porque ele era alguém de expressiva participação dentro do exército filisteu. E agora o versículo 6 fala dos maiorais que se ajuntaram, os maiorais filisteus que se ajuntaram para pelejar contra Israel. Só que ali havia uma diferença, e a diferença estava na essência. Eles mudaram o comportamento, eles mudaram a postura, eles fizeram diferente. E aí a Bíblia diz no versículo de número 10, capítulo 7, que Samuel estava sacrificando ao Senhor. E sacrificando ao Senhor, eles estavam dedicando ao Senhor o futuro de Israel, estavam dedicando ao Senhor a peleja que viria novamente, e que agora o coração dos filisteus estava encorajado. Haviam perdido o respeito, perderam completamente o respeito, mas agora vai ser diferente, porque agora eles estão consagrando. A Bíblia fala de holocaustos, de sacrifícios. Eles estavam consagrando ao Senhor, e nesse instante que Samuel está sacrificando o holocausto, o sacrifício dos israelitas, esse é o momento em que o Senhor recebe e faz trovejar sobre aquele lugar com grande estrondo, a ponto dos filisteus estarem confundidos, e eles foram derrotados, porque naquele instante o exército de Israel sai encorajado. Quem nos fortalece, quem nos encoraja é o Senhor, é o Espírito de Deus que nos levanta para nós vencermos as pelejas, nós avançarmos sobre as adversidades, nós ultrapassarmos barreiras. É pelo Espírito de Deus. E agora o Espírito de Deus se manifesta sobre Israel, e eles saem agora sobre os filisteus, e finalmente eles derrotam os filisteus, a ponto de, naquele momento, Samuel pegar uma pedra. E ele pega uma pedra, ele se lembra daquilo que representou Eben-Haezer num primeiro instante, naquela aldeia, naquele momento da peleja em que eles foram derrotados. Samuel se lembra daquele instante, e ele se lembra da fidelidade de Deus. Naquele lugar da vergonha, o Senhor produziu pelo nome Eben-Haezer, numa pedra posta entre Mispá e Sem. Ele novamente se lembra da vergonha de Eben-Haezer, mas agora era o momento em que Deus estava exaltando Israel, e ele levanta aquela pedra, põe aquela pedra como um memorial entre Mispá e Sem, e diz Ebenezer, que ficou conhecido como até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Eben-Haezer.
a outra face de uma mesma moeda. Qual é a Ebenezer que você está vivendo? Qual é a Even Haezer que você está vivendo? É a Even Haezer da vergonha, da derrota, do fracasso, ou a Even Haezer do sucesso, da vida intensa com Deus, de uma vida reclinada e prostrada diante do altar? Essa é a Even Haezer que o Senhor constituiu sobre Israel, para que Israel vivesse em todos os dias de Samuel. A Bíblia fala que em todos os dias, versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos, às terras de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Enquanto Samuel foi juiz sobre Israel, os filisteus não se levantaram sobre as terras de Israel. Por quê? Porque Samuel levantou agora a nova bandeira daquele povo, e a nova bandeira daquele povo era Even Haezer, a pedra de ajuda, a pedra de apoio, agora funcionando, porque essa pedra nos ajudou, porque essa pedra nos acolheu, porque essa pedra nos livrou, e a pedra de apoio, a pedra de suporte agora é o Senhor. Me ajudou até aqui. Que Even Haezer você está vivendo? Viva a face de Even Haezer que Deus preparou para Israel e deu serenidade, paz a Israel nos tempos de Samuel. Essa é a Ebenezer que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós, ó Deus, nós cremos na Tua palavra e sabemos, Senhor, que ela é a Ebenezer, é a Even Haezer que nós queremos e precisamos viver. É a Even Haezer, não da vergonha, mas da manifestação da Tua glória, da nossa vida reclinada e disposta a Te servir. Quando os nossos corações, meu Senhor, destituem altares, meu Senhor, indesejados, quando os nossos corações destituem altares, meu Pai, de deuses estranhos, de astarotes, quando abrimos mão, meu Senhor, das figas e dos objetos de idolatria, quando nós olhamos, meu Senhor, somente para Ti, como foi recomendação do Senhor para Israel, serve somente a Ele. E nós, Pai, precisamos e devemos servir somente ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E quando Israel aprendeu a viver dessa forma, o Senhor os livrou da mão dos seus inimigos. O que Deus tem preparado para nós, Senhor, nós cremos, é uma vida de livramento, é uma vida, meu Pai, de suporte, é uma vida, meu Pai, de realizações, de bênçãos, mas na mesma medida em que nós desejarmos ao Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. E o nosso lugar é no Senhor, e o Teu lugar, Senhor, é em nós, e assim nós vamos viver Even Haezer, porque todos os dias até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa, Pai, a cada uma das vidas, cada uma das famílias. Abençoa, Pai, esta casa que nos acompanha agora, que nos assiste agora, que cultua o Senhor agora, e que nessa transmissão, Pai, reconhece o Teu senhorio, o Teu governo e a Tua autoridade sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre os seus. Em nome de Jesus, Pai, os filisteus não alcançarão os termos desta família. Os inimigos não alcançarão, meu Senhor, a vida dessas famílias, ou as vidas dessas famílias, porque essas famílias estão vivendo Even Haezer, estão vivendo sustentadas pela pedra de ajuda, a pedra angular, a pedra que é fundamento, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus. Assim, Pai, nós abençoamos a cada uma dessas casas e cada uma dessas vidas, porque o Senhor preparou, em nome de Jesus, uma Even Haezer para você, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e viva o Even Haezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar te ajudando em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e continuem conectados com a comunidade profética Árvore da Vida, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Facebook,
pelo YouTube, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e amém.